Programa Regional Segurança Energética e Mudanças Climáticas na América Latina da Fundação Konrad Adenauer apresenta o Momento ECLA. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Hoje, vamos falar sobre um tema que está diretamente relacionado às mudanças climáticas. São os refugiados ambientais. Pessoas que são obrigadas a sair de suas casas em função de uma mudança repentina ou progressiva do meio ambiente onde elas vivem. E mais, uma entrevista exclusiva com Sérgio Margulis, pesquisador sênior associado do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e da Way Carbon. Fiquem agora com as notícias em destaque. O Paraguai sofre a maior seca dos últimos 50 anos. Os recordes históricos de temperatura levaram a registros de mais de 12 mil focos de incêndio no país. O Congresso decretou situação de emergência nacional. Os incêndios na Amazônia podem colaborar com o derretimento das geleiras dos Andes. Segundo um estudo de pesquisadores brasileiros publicado na revista Scientific Reports, o carbono preto e partículas de poeira geradas pela queima da floresta e transportadas pelo vento dificultam que a neve reflita a luz solar, acelerando o seu derretimento. Na Argentina, foi realizada em outubro uma jornada virtual do Programa de Ação das Províncias contra a Desertificação. Atualmente, 650 mil hectares do território do país são afetados pelo fenômeno. No encontro também houve debate sobre terras secas em nível global e sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. As migrações climáticas crescem no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, atualmente o número de refugiados do clima é 4 vezes maior do que os refugiados vítimas de conflitos políticos ou religiosos. São populações que ficam vulneráveis pelas alterações climáticas e pelas dificuldades socioeconômicas derivadas, como falta de alimento e riscos à saúde. Esse é o tema do nosso próximo bloco. Agravado pelas emissões de gases do efeito estufa, o aumento da temperatura do planeta, aliado à degradação ambiental, pode provocar secas, queimadas, tempestades, inundações e desertificações, resultando em inevitáveis migrações climáticas. Na América Latina, por exemplo, devido ao aquecimento anormal da faixa equatorial do Oceano Pacífico, populações da Guatemala, Honduras e El Salvador estão migrando para os Estados Unidos para fugir das secas prolongadas. Outra grave consequência do aquecimento global que pode provocar a migração de milhares de pessoas é a redução das geleiras dos Andes, que vem afetando o abastecimento de água em várias cidades no Peru, Bolívia, Colômbia e Equador. Um relatório do Banco Mundial faz um alerta. Se nada for feito até 2050, 143 milhões de pessoas, somente nas 3 regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas, África, Sul Asiático e América Latina, terão que sair de suas casas para sobreviver. A boa notícia é que ainda há tempo para suavizar esse quadro. Para isso, os países devem cumprir todas as metas e políticas de redução de emissões de gases de efeito estufa e outros objetivos de ação climática assumidos no Acordo de Paris, e criar condições para que a população consiga uma melhor adaptação ao estresse ambiental e às alterações climáticas. Só assim a humanidade conseguirá virar esse jogo a favor da vida. Vamos aprofundar mais este assunto em uma entrevista exclusiva com Sérgio Margulis, pesquisador sênior associado do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e da Way Carbon. É evidente que as migrações decorrentes de climas adversos ocorrem há milhares de anos. As populações não tinham como fazer frente a condições climáticas adversas e simplesmente migravam para locais com clima mais ameno para poder sobreviver. E hoje em dia, esse mesmo fenômeno se observa em diversas regiões do planeta.
Existem talvez 5 ou 6 grandes regiões dramáticas em termos de perspectivas climáticas. A região da América Central, sujeita a fortíssimas secas. Tem também as pequenas ilhas do Pacífico, muito sujeitas à elevação do nível do mar. Tem toda a savana africana, que já é muito seca e está com temperaturas absurdamente altas. Tem toda a região do Sudeste Asiático, sujeita a inundações terríveis. Tem também todas as populações em regiões montanhosas, que dependem da neve e do gelo para o abastecimento de água e para a irrigação. E com o derretimento desse gelo, essas populações ficam sem acesso à água. E no Brasil nós temos o Nordeste, que obviamente é uma região tradicionalmente de migração. São pessoas pobres, são camponeses e pequenos agricultores sem alternativa de trabalho. Então, o que nós temos a fazer é estar preparado em alguma medida para atender a uma parte dessa migração, um certo planejamento de como lidar com esse problema, e tratar da tradicional mitigação, de não deixar a temperatura da Terra ir crescendo, o que implica nas mudanças climáticas e que, portanto, levam a essas migrações. Agora uma dica imperdível para você que está ligado com a gente. O nosso programa regional ECLA fará um evento ao vivo na próxima sexta-feira, dia 13 de novembro, às 11 horas, aqui mesmo, no Facebook, sobre migrações climáticas. Não perca, hein? Nicole, Anushka, agora com vocês. Hola Jill, muchas gracias. Hola a todas y a todos y bienvenidos a otro episodio de Momento ECLA 2020. Como lo han visto en los minutos anteriores, esta vez estamos tratando el tema de migraciones climáticas, que es uno de los 5 pilares que nosotros trabajamos dentro del Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina. Esta vez les presento a Anushka Suárez, la coordinadora de proyectos dentro del programa, y ella les va a contar un poquito más qué es lo que exactamente hacemos dentro de ECLA en el ámbito de migraciones climáticas. Así que, Anushka, tienes la palabra. Adiós! Olá, Nicole. Olá, Gil. Bom dia a todos. Meu nome é Anushka Soares, sou coordenadora de projetos do ECLA, fico baseada aqui no Rio de Janeiro, Brasil. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de um dos nossos temas de trabalho, que é a mudança climática. Nós trabalhamos desenvolvendo projetos ligados à mudança do clima em toda a região latino-americana, com o objetivo de frear a destruição do meio ambiente e assim proporcionar um desenvolvimento sustentável da região. E o nosso objetivo é sensibilizar os governantes. Então, como que a gente realiza esse trabalho? Entre diversos projetos, nós temos alguns que eu vou estar destacando aqui hoje, que foi um realizado sobre migração climática, ou seja, migração populacional devido à mudança do clima, seja ela degelo nos Andes, furacões, inundações, Realizamos ano passado com o Peru, com o Ministério do Meio Ambiente do Peru, em que analisamos os movimentos populacionais no cenário global. Esse evento foi realizado junto com a Embaixada da Alemanha e da França e também a Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas. Esse ano tivemos o artigo do professor Paulo Velasco, que se chama A Pandemia do Coronavírus e seus impactos na agenda do clima migratória. Com essa crise climática que gera essas migrações, inclusive transfronteiriças, imagine durante a Covid-19, com as imigrações fechadas, como essa população não se torna extremamente vulnerável. Mas chega de spoiler. O artigo está nas nossas redes sociais. Por favor, nos acompanhem e leiam, porque está extremamente interessante e importante. E fechando, temos um trabalho realizado com o Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Esse é o nosso 4º ano de atuação junto com eles, que se chama ND6, o que significa para as grandes cidades da América Latina. Esse ano resolvemos fazer uma capacitação, onde juntamos mais de 30 pessoas de 9 países diferentes, que trabalham em áreas diferentes, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa, Saneamento Básico, e fizemos esse manual que se chama Guia para a Adaptação à Mudança do Clima.
Foi maravilhoso e esperamos poder continuar com esse trabalho no próximo ano. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por esse momento. Continuem nos assistindo. No próximo episódio a gente fala um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Como vimos hoje, o aquecimento global e a degradação do meio ambiente provocam impactos negativos na vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Por isso, o programa regional ECLA da Fundação Konrad Adenauer apoia e divulga projetos que se propõem a desenvolver soluções inovadoras para os principais problemas ambientais do planeta. A busca por um mundo mais limpo e sustentável é o que nos move. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo episódio.